Leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judas e seus irmãos, e Judas gerou a Farés e a Zara de Tamar. Fares gerou a Esron, Esron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boz de Rabe, Boz gerou a Obed de Rute, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, rei, Davi, rei, gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Osias. Osias gerou a Joatão. Joatão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na transmigração de Babilônia. E depois da transmigração de Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúd. Abiúd gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúd. Eliúd gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacob. E Jacob gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Caríssimos irmãos, fiéis católicos, hoje, 11º domingo, depois de Pentecostes, porém também é o dia, caiu, né? No dia da festa de São Joaquim, esposo de Santana. Comemoramos também a festa da Senhora Santana recentemente, e hoje a de São Joaquim, pai da bem-aventurada Virgem Maria. Querendo associar o nome de Joaquim ao triunfo de sua bendita filha, a Igreja transferiu-lhe a festa de 20 de março para o dia seguinte ao da Assunção. Comemoramos a festa da Assunção ontem, sábado, no dia da Santíssima Virgem, e a Igreja transferiu então a festa do Pai de Nossa Senhora para o dia seguinte. Então comemoramos hoje a festa de São Joaquim e fazemos, também a comemoração do 11º domingo, então com 2 orações da coleta, secreta e pós-comunhão. Leão XIII, que recebera no batismo o nome de Joaquim, elevou essa festa e a de Santa Ana ao rito duplo de segunda classe em 1879, ou seja, elevou uma festa de segunda classe. Então, Joaquim e Ana, diz Santo Epifânio, atraíram por uma vida irrepreensível as divinas complacências e mereceram um tão belo fruto de sua união, a Santíssima Virgem, templo e mãe de Deus. Então, por uma vida irrepreensível e sem mancha, esse casal foi agraciado aos olhos de Deus, porque levaram uma vida de santidade, e por essa vida de santidade, essa vida irrepreensível, puderam receber esse fruto
né, que foi a Santíssima Virgem. Nossa Senhora, templo e mãe de Deus. Hoje também no sermão vamos falar um pouco sobre essa gravidade, né, de ser uma família católica, a responsabilidade, né, que tem os pais, sobretudo na educação e salvação dos filhos. A exemplo, né, de São Joaquim e Santana. Joaquim, Ana e Maria, os três manifestamente ofereceram um sacrifício de louvor à Santíssima Trindade. O nome de Joaquim significa preparação do Senhor. Não é ele realmente quem prepara o templo do Senhor, a Virgem Santíssima? O introito e o gradual fazem sobressair as virtudes do grande confessor, recordando imensas esmolas feitas pelo santo, pois, segundo uma tradição, ele dividia seus bens em 3 partes. A primeira era destinada ao templo e aos seus ministros, a segunda aos pobres, às viúvas e aos órfãos, somente a terceira reservava para si. Então a missa de hoje enaltece a caridade de São Joaquim, que dividia os seus bens, né, primeiro para o templo, para a igreja, né, para a manutenção do culto e dos sacerdotes, depois dava aos pobres, aos órfãos e às viúvas, e o que sobrava guardava para si. Bem-aventurado casal, diz São João Damasceno, toda a criação vos é devedora, por vós ela pôde oferecer ao Criador um presente superior a todos os presentes, a casta mãe, única, digna do Criador. Então todo mundo deve a esse casal, né, Nossa Senhora. E por meio de Nossa Senhora, também Nosso Senhor Jesus Cristo, né, e a nossa salvação. Alegra-te, Joaquim, pois um filho nos nasceu de tua filha. O Evangelho é consagrado a mostrar-nos a descendência real desse filho, né? Então, no Evangelho de hoje, São Mateus começa a falar, né, de todos os patriarcas, da geração toda, até Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Inclusive, que vem da estirpe real do rei Davi. Desposando Maria, filha de Joaquim, ou Eliaquim, José, filho de Jacó, fez de Jesus o herdeiro legal de Davi. Como a graça aperfeiçoa a natureza sem destruí-la, pode-se afirmar que Joaquim, unido como São José e Santana, por um laço muito íntimo à Mãe de Deus e a seu filho, é chamado a exercer seu patrocínio perpétuo. Em favor da Igreja, prolongamento de Jesus ou de nossas almas, de quem Maria é a mãe. Então, festa importantíssima. Graças a Deus, né, nós temos uma relíquia também de São Joaquim, né, que vamos... Uma relíquia que nós temos com um pedacinho, um fragmento do osso de São Joaquim. E após a Santa Missa, vamos fazer o mesmo movimento para a comunhão, e o padre vai dar a beijar a relíquia aos religiosos e aos fiéis aqui presentes. Então, quem tiver alguma graça, né, que queira alcançar uma necessidade, né, algo extremo, pode pedir a São Joaquim, né, por intercessão, e beijando a Santa Relíquia, né, de São Joaquim, quem sabe, né, não pode alcançar grandes graças por sua intercessão. Falando de São Joaquim e da Senhora Santana, então nos remetemos sempre aos pais, aos lares e às famílias católicas. Então hoje vamos tratar sobre
né? Os pais de família, quão grande responsabilidade é essa? Em todos os estados há salvação. Até pode haver santos, né? Quando falamos em estados, não quer dizer estados de vida, estados que escolhemos. O estado religioso, o estado matrimonial, a vida celibatária. Em todos os estados há a salvação. Só pode encontrar a salvação. Santos. Há que foram pontífices, bispos, sacerdotes, reis e pais de família. Em todos esses estados houve santos. Mas também é certo que a salvação em uns estados corre mais arriscada do que noutros. Por exemplo, é mais fácil se salvar como um religioso, né, do que no mundo. O religioso vive ali no claustro, no convento, rezando, se santificando, fazendo penitência. É mais fácil de alcançar a justificação do que quem está no mundo, no dia a dia, tem que lidar com as coisas do mundo, com as atividades, etc. Então, há uns estados que são mais fáceis e outros que são mais arriscados. O solteiro, esse que não tem filhos, quantas almas tem para salvar? Apenas uma. E bem cuidado deve ter com ela, quando não facilmente se lhe perderá, vivendo como vive no meio desta torrente de maldades que tudo alaga. Então quem é solteiro tem que salvar-se, né? Somente a sua alma. E ter muita atenção, porque viver no mundo de hoje não é fácil. Basta um piscar de olhos para nos condenarmos. A modéstia no vestir, não é? O que se oferece hoje pelo mundo, tudo, televisão, essas distrações, teatros, bailes, bares, essas coisas do mundo, né? Tudo atrai o solteiro e ele pode se perder facilmente, né? Se não levar uma vida muito séria, de muita mortificação e santidade. E quantas almas tem para salvar o pai de família? Se ele tem 8 ou 9 filhos, tem 9 ou 10 almas para salvar. Isto é, a sua e a dos filhos. Ou pensais vós, pais de família, que não dareis a Deus conta de vós e de toda a vossa família. Então nós vemos que as coisas vão apertando cada vez mais de acordo com a nossa escolha, a escolha do nosso estado de vida. Então o pai tem de salvar-se, né? A mãe também, né? Claro, e salvar também os filhos. Prestar contas, né, diante de Deus da criação dos filhos. O apóstolo diz: aquele que não tem cuidado dos seus filhos ou domésticos negou a fé e ainda é pior do que um infiel. Então, aquele que não tem o cuidado dos filhos, né, ou dos serviçais, dos empregados, dos domésticos, negou a fé e ainda é pior do que o infiel. Sobretudo a instrução cristã, né, que os pais devem dar aos filhos e aos serviçais. Houve também o que a filha de Faraó disse à mãe do menino Moisés, quando ela o encontrou nas margens do rio Nilo. Toma este menino, disse ela, e cria-o para mim, que depois eu te darei a paga que tu mereceres. Assim Deus aos pais de família, quando lhes dá e entrega os filhos. Tomai, se me representa dizer, tomai esse filho ou esses filhos e criai-os para mim, neste mundo, para me servir e amar, e no outro, para me gozar e dar glória. Então, normalmente Deus faz a mesma coisa, entrega os filhos aos pais, né, e depois vai prestar contas, né,
da educação que os pais deu a esses filhos. Os pais devem criar os filhos para isso. Né? Criai-os para mim, neste mundo, aqui, enquanto viverem, para me servir e amar, e depois, no outro, para me gozar e dar glória. Para isso que Deus deu os filhos aos pais. E não para deixar as crianças por aí no mundo, perambulando, né? Em escolas acatólicas, sem instrução cristã, sem instrução católica, né? Vivendo por aí com qualquer tipo de gente, sem a religião, os pais que não se esforçam para levar os filhos ao santo sacrifício da missa, a catequese, tudo isso, né? O desleixo. Às vezes se preocupam com futebol, com lazer, com o clube, a piscina e tudo isso, né? Achando que isso é importante. Porém, o principal é a salvação eterna dos nossos filhos. E que fazem os pais? Os mais deles. A maioria, o que fazem? Sim, eles os criam, ainda que não é sempre. Muitas vezes os deixam ter perigo e morrem por sua culpa, ou ainda no ventre, ou já nascidos. Alguns pais há que ainda fazem pior do que os brutos animais, pois não os querem criar, atiram com eles a roda, ou lá não sei para onde, e depois nem pagam as criações, nem lhes dão a herança a que têm direito, nem lhes dão educação alguma. Ou seja, o abandonam completamente. Que encarregos, que responsabilidades nesses pais desmoralizados. Porém, vamos mais adiante. Quase todos os pais ainda criam os seus filhos, mas para quem? Para onde? Olhai que é para o demônio e para o inferno. Não vos admireis desta expressão, ela é verdadeira? Porque vós criais os vossos filhos com pecados. Sim, eles fazem muitos pecados. São desobedientes, são preguiçosos, não temem a Deus, são irados, são murmuradores, batem uns nos outros, rogam pragas, fazem juras, não santificam os dias santos, não sabem a doutrina, nem a observam, saem de noite, conversam e namoram, não vão à oração, nem a fazem, não se confessam, senão lá de ano a ano, e então é tudo à pressa. Sem emenda nenhuma, tudo nulo e sacrílego. O que é isso, pais de família? Então, claro, na tradição, as famílias todas são santas e perfeitas, não há nenhum desses problemas. O padre está falando para algumas famílias em especial, que ainda não são convertidas, que são do mundo, que estão conhecendo a tradição agora, porém tudo isso pode acontecer nos nossos lares. E é o que acontece no modernismo, nas famílias modernas de hoje, também no progressismo. Quantos filhos que nunca... eu conheço crianças que têm 15, 16 anos e ainda não foram batizados. Tem crianças também com a mesma idade, 17, 18 anos, 15 anos, que ainda não fez primeira comunhão, porque os pais não prepararam, nem levaram à igreja. Crianças que não sabem nem o que é a Santa Missa, que ficam na rua por aí, abandonados, e quando não cometem, todos esses pecados, que é uma série de consequências. Tudo isso fruto de uma educação liberal, do catolicismo liberal. Os pais acham que tem que afrouxar na formação dos filhos, que é normal dar já esses telefones, isso, porque não falamos já do pecado de impureza. Esse sermão foi feito no século XIX por um sacerdote português, o padre Manuel Couto. Então, no século XIX não tinha ainda os tablets, os celulares, os computadores. Porém, a maioria dos filhos hoje se perdem
graças a esses pais irresponsáveis que entregam esses aparelhos eletrônicos já nas mãos dos filhos, né? E ali eles têm acesso a todas as coisas do mundo, né? Do demônio. Então muitos pais preparam os filhos não para o céu, mas para o inferno. Tristemente. E quando vemos esses exemplos de São Joaquim de Santana, quais foram os frutos desse matrimônio? A Santíssima Virgem. E muitos frutos dos pais hoje de família são um desastre. Frutos podres, abrolhos. Porque falta dessa formação religiosa, falta de uma formação católica, de uma formação antiliberal. Então os filhos ficam todos assim, desobedientes, respondões, né? Fazem o que querem. Os pais assim permitem, né? Não pedem mais a bênção aos pais, tratam como se fosse uma pessoa qualquer. É terrível. Tudo isso porque não se dá uma formação católica, ou seja, não se preparam os filhos, né, para o fim último deles, que é a salvação. E o que é isso então, pais de família? Tudo isto são pecados. Isto é, andar a criar filhos com pecados. Finalmente é criar filhos para o demônio e para o inferno. E desenganai-vos, se assim criais os vossos filhos, estáis negando a fé que professais. E ainda sois piores do que os infiéis. Assim o diz o apóstolo. Disse mais a filha do faraó, a mãe do menino Moisés, depois eu te darei a paga que tu mereceres. Né? Então tudo que nós plantamos aqui, vamos colher depois, né, no outro mundo. Aqueles que tiverem sorte vão para o purgatório, né, sofrer bastante lá, porque abandonaram os filhos, na pior. Ou, na maioria das vezes, né, vão se condenar, junto com os filhos. A família inteira se condena. Ora, que paga ou recompensa merecerão estes pais que assim criam seus filhos, isto é, com pecados, para o demônio? Ah, temei e tremei das rigorosas contas que haveis de dar a Deus dos vossos filhos. Porque se os não salvais, ou se não fizerdes toda a diligência, também vós não sereis salvos. Então fica essa meditação de hoje, não é? Com que rigor, com que devoção estou criando os meus filhos, não é? Não estou vigiando-os, entrego-os, não é, a mestres, a professores, escolas não católicas, onde não se reza, não se tem religião, não é? Onde naquela escola, né, reina também um mundanismo, né, a indecência nas modas, no vestir, né, se ensinam ali, né, heresias e erros graves. Estou acompanhando meus filhos se eles estão andando com más companhias, más influências. Como eu digo, às vezes, né, os pais vêm, os meus filhos estão perdidos, não sei mais o que fazer, estão nas drogas, na bebedeira, nas farras, tudo isso, né? Nos namoros indecentes, nas coisas escandalosas, modas indecentes. Né? Por que estão assim? Pela falta de observância dos pais. Os filhos, né, são meio que, as crianças, né, são meio que como animais sem razão. Né? Por isso que a partir dos 7 anos é que se chega à idade da razão e bem se começa a inteligir. Né? Mas os pais, né, é que devem vigiar as crianças, porque senão elas saem fazendo coisas erradas. Né? Por isso que as crianças devem obedecer em tudo aos pais. Por quê? Porque as crianças não têm noção da gravidade das coisas. Por isso que os pais têm de estar toda hora corrigindo as crianças. Porque os pais sabem, têm consciência, têm noção, né, da realidade das coisas. E por isso, muitas vezes, ainda quando temos uma certa idade, não entendemos porque os nossos pais nos corrigem, porém temos que obedecer cegamente. Né? Obedecendo cegamente, chegamos, não é? Um dia vocês vão entender o porquê que os pais de vocês pediram, cobraram tal coisa, que agora vocês não entendem. É como na vida espiritual, né? Para aqueles que estão começando. Às vezes a gente faz certas coisas que a gente não entende. Depois é que vamos ter uma determinada iluminação,
Ah, por isso que eu tenho que fazer tal mortificação, por isso que eu tenho que resistir às tentações, por isso que eu tenho que fazer esses sacrifícios. Mas na hora a gente não entende, né? Padecemos, sofremos, temos que perseverar, aceitar aqueles sofrimentos que nos é enviado ali por Deus, mas um dia depois, com alguns anos, é que vamos entendendo, progredindo, né? Deus vai iluminando as nossas inteligências até a gente chegar na união com Deus. Mas no começo, para os principiantes ou para as crianças, é da mesma forma. Por isso que às vezes tem que bater, tem que corrigir, dar beliscão, puxão de orelha. Todas essas coisas tem que fazer nos filhos. Castigar. Por quê? Porque eles não entendem ali na hora e vão fazer as coisas erradas. Quantos adultos eu já conheci, se o meu pai não fizesse isso, não me corrigisse dessa forma, se não me batesse, hoje eu estaria perdido. Por exemplo, eu estava conversando recentemente também com um rapaz, falou, graças a Deus, minha mãe sempre me proibiu de fazer esse negócio de tatuagem, de negócio de brinco, desses parafusos que as pessoas põem aí. Graças a Deus, minha mãe sempre me proibiu. E falou, se chegar aqui em casa com essas palhaçadas, vai apanhar. E hoje ele dá graças a Deus por isso. Na juventude, na adolescência, queria fazer essas presepadas, e foi corrigido por Deus, pelos pais, que por Deus também, os pais iluminados pela doutrina católica, pela fé católica, corrigem os filhos e graças a Deus não deu para o que não presta. Isso a mesma coisa com relação à indecência das modas. Os pais vão afrouxando, as moças vão usando calça comprida, vão tirando os vestidos, vão querer andar com más companhias, e graças a Deus, porque os pais corrigiram ali naquele momento, não deu para o que não presta. E quantos outros se perderam e se perdem aí todos os dias, nas universidades, nessas escolas, nas ruas. Então rezemos, peçamos a intercessão de São Joaquim, da Senhora Santana, dos pais da Santíssima Virgem, para que intercedam sempre nas nossas famílias e muitas vezes na hora de corrigir que sejamos fortes, na hora de ensinar a doutrina, não ter preguiça. Hoje é melhor sair, vai ter um aniversário não sei de quem, vai ter uma confraternização não sei aonde, então hoje não vai ter o catecismo das crianças, hoje não vamos rezar o terço. Então que Nossa Senhora nos livre dessa preguiça, e que sejamos firmes na hora de rezar, na hora de corrigir, de ensinar, porque senão os filhos vão se perdendo. E aí depois, na hora do nosso juízo, vamos encontrar aquele terrível juiz, quando ele começar a prestar conta, mas você não viu isso? Por que você não fez aquilo? Não, você não sabia que tinha que fazer tal coisa? Por que você deu isso para os filhos? Por que deixou que fizesse isso? Olha aí, agora seu filho está no inferno e você vai para lá junto dele. Vão ficar um se maldizendo o outro e murmurando no inferno eternamente, por um desleixo, por uma falta de dedicação, de devoção na criação dos filhos. São Joaquim, Nossa Senhora e mesmo a Santíssima Virgem, que nunca abandona os seus filhos fiéis, os seus fiéis escravos, que continue observando sempre os nossos lares, os lares católicos, e que possam ser, de facto, lares cristãos, lares piedosos, onde reine a paz e a concórdia. Ave Maria Puríssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.